Pare de se meter em tantas confusões na sua vida. Olá, me chamo Tiago, sou pastor e o intuito da mensagem de hoje é evitar com que você fique entrando em confusões na sua vida que você não deveria estar participando. Então se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe para que o maior número de pessoas se livre das suas confusões, tá bom? Então vamos lá. Você já reparou que existe algumas pessoas que parece que têm o dom para atrair confusão, briga, desavença? Você já notou que muitas pessoas, todas as vezes que se vê uma confusão, se vê uma briga, aquela pessoa sempre está metida no meio? E talvez você seja essa pessoa que toda hora está dentro de uma confusão. Toda hora tem alguma coisa que você está colocando a colher na onde você não deveria colocar a colher. E a própria palavra de Deus, ela vai nos dar alguns conselhos aqui sobre o que? Confusão que nós podemos evitar na nossa vida. Repito, a própria palavra de Deus vai nos ensinar a evitarmos confusões na nossa vida. Vai dizer assim, Provérbios capítulo 11, versículo de número 15, diz assim, quem fica por fiador do outro certamente sofrerá, mas o que evita compromisso está o quê? Seguro. Provérbios 17, 18 vai dizer: o homem falto de entendimento dá a mão, ficando porfiador do seu próximo. Provérbios capítulo 22, versículo 26 e 27 vai dizer: não estejas entre os que se comprometem, nem entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? E Provérbios capítulo 6, versículo 1 ao 5 vai dizer: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se deste a tua palavra ao estranho, estás enredado, amarrado, enrolado pelos seus lábios. Livra-te, pois, como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então a Bíblia ela está nos ensinando o seguinte: ei, talvez você esteja envolvido em tanto problema na sua vida, não é porque você tem azar, má sorte, talvez as coisas, as tragédias que você está colhendo na sua vida, talvez não seja nem porque você cometeu o erro, mas talvez é porque você está ficando por fiador de outra pessoa. É porque você está ficando por fiador, você está tomando os problemas das outras pessoas e trazendo para sua vida. E é muito comum isso acontecer, isso acontece dentro de famílias, são pais que têm os seus filhos ali já adultos, e os seus filhos ainda, depois de adulto, estão se metendo em várias e várias confusões e o pai e a mãe, ao invés de deixarem aquela criança que não é mais criança, mas já é um adulto, resolver os próprios problemas, tá lá o pai e a mãe tentando resolver algo que não era para eles estarem participando. Eu concordo em ajudar, mas chega um momento na nossa vida que nós devemos deixar as pessoas carregarem os seus próprios fardos, carregarem as suas próprias cargas. Nós devemos permitir que as pessoas vivam as suas próprias consequências na sua vida. E hoje eu e você queremos fazer tudo por todos e tá aí o nosso problema. A Bíblia está dizendo: ei, não se comprometa com os problemas das outras pessoas. Ei, não assuma um fardo que não é seu. Não carregue algo na sua vida que você não deveria estar levando. E o problema é esse. Eu e você estamos tomando as dores de todas as pessoas e às vezes, muitas das vezes, o que as pessoas estão colhendo é fruto das atitudes dela. Se a pessoa está colhendo o fruto das atitudes ruins dela e você se envolve, o mesmo que a pessoa está colhendo, você também vai colher. A mesma tempestade. E talvez você está tendo problemas na sua vida porque você está se envolvendo com problemas de outras pessoas.
E eu e você precisamos entender que deixar as pessoas lidarem com os seus próprios problemas, com as suas próprias dificuldades, isso não é falta de amor. Isso não é falta de amar o próximo. Isso não é desobedecer a palavra de Deus. Ei, você não foi chamado por Deus para resolver o problema de toda a humanidade. Você não foi chamado por Deus para resolver o problema de todos e de todo mundo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver a sua vida e cumprir aquilo que está na palavra de Deus. Tem caso que eu e você só devemos fazer o quê? Orar. Tem caso que nós devemos o quê? Talvez dar uma forcinha nas pessoas? Sim, mas tem caso e caso. Às vezes você está se envolvendo tanto na vida das pessoas que os problemas delas passam a ser seus problemas. Então vou falar para você que pai e mãe, deixe os seus filhos que já são maduros resolverem os seus próprios problemas. Eu como pastor, em vez em quando ouço das pessoas: nossa pastor, o meu menino está sofrendo demais. O meu menino, eu fico imaginando, falo, gente, deve ser uma criança, né? Aí eu pergunto, qual a idade do seu menino? Ela fala 50 anos. Eu olho e falo, meu menino? Meu menino? Eu falo, gente, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Pare de ficar assumindo compromissos que não são seus. Pare de ficar assumindo responsabilidades que não são suas. Deixe que os seus filhos assumam as próprias responsabilidades. Deixe que as pessoas, você pastor que está me ouvindo aí, você não foi chamado para resolver o problema de todo mundo. Você não foi chamado, o seu ministério não é para resolver o problema de todo mundo. Às vezes você precisa permitir que as pessoas lidem com as consequências dos seus próprios problemas. Lidem com as consequências dos seus próprios problemas. E às vezes eu e você como pastor queremos resolver o problema de todo mundo. E eu vejo pastor que não dorme direito, fica com crise de ansiedade. Hoje eu estou vendo pastores depressivos, angustiados. Por quê? Porque não deixam as pessoas viverem os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades. Você deve sim, eu e você como pastor, devemos orientar elas da melhor forma possível. Algumas delas devemos o quê? Intervir, mas tem problema, dor de cabeça que você não pode trazer para si. Porque às vezes, de tanto você lidar com o problema dos outros, vai acabar trazendo o problema para dentro da sua própria casa. Às vezes você se envolve tanto nas questões das pessoas que você acaba o quê? Trazendo questões para a sua vida. E a Bíblia está dizendo aí, não se comprometa com a colheita das pessoas. Não se comprometa com as dificuldades das pessoas. Ajude em oração. Dê orientação. Mas tem coisa que as pessoas caçaram e elas vão ter que arcar com as consequências disso. Tem coisas que as pessoas foram lá e se colocaram nessa situação e elas vão ter que colher na vida. Então volto a repetir para vocês. A Bíblia está dizendo, não seja fiador de ninguém. Não seja fiador de ninguém. Certa vez eu estava vendo um vídeo onde os pais de uma moça foram fiadores dela e do namorado dela para ela comprar um apartamento não sei na onde. Alguns anos se passaram, 2 anos se passaram. Bateram na porta da casa desses 2 senhores e falaram, a sua casa foi leiloada e a sua casa foi vendida. O casal de senhores ficou sem saber, mas como assim a minha casa foi vendida? Eu não vendi a minha casa, é o meu único bem. E aí, no vídeo mostra que o casal estava perdendo a casa porque eles se tornaram fiadores da filha dele. A filha dele, junto com o namorado dela, totalmente sem responsabilidade. Os pais já sabiam que a filha era irresponsável. Os pais já sabiam
que o namorado dela não prestava. Mas mesmo assim, porque a filha pediu, insistiu, eles foram por fiadores. E por causa da dívida do apartamento que a filha deixou, não pagava IPTU, não pagava condomínio, não pagava a parcela do apartamento. E por causa da dívida que a filha deixou, eles perderam o único bem que eles tinham, que era a casinha deles. Porque eles se tornaram fiadores da própria filha. Mas eles conheciam e sabiam quem era a filha e sabiam quem era o namorado. Eles deveriam o quê? Ter permanecido no não. E sabe qual é o pior da história? A filha não tem contato com eles. A filha não fala com eles. Desde o período que ela começou a morar no apartamento, ela nunca entrou em contato. Ela perdeu o apartamento, não avisou aos pais. Ela entrou em dívidas e não falou nada para os pais. E agora os pais estavam perdendo tudo o que tinham por causa da atitude da filha irresponsável. E no vídeo mostra que ela continua curtindo a vida dela sem se importar com aquilo que aconteceu com os pais. No vídeo mostra o Instagram postando foto em praias, vivendo loucamente, enquanto os pais agora estão tendo que sair do único bem que eles tinham. Não seja fiador de ninguém. Deixe que as pessoas levem os seus próprios fardos. Aprenda com Jesus. No livro de Mateus capítulo 11, versículo de número 28, é Jesus que fala. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A Bíblia está dizendo, quem está cansado e sobrecarregado, não é para ir até um pastor, não é para ir até o pai, a mãe, não. É para ir até a Jesus. Até a Jesus. Quem está cansado, sobrecarregado, quem está com problemas, deve ir até Jesus. E Jesus fala, eu vos aliviarei. Não disse para o pastor aliviar os problemas das pessoas. Não disse para o pai aliviar o problema das pessoas. Não disse para você ficar aliviando os problemas das pessoas. A Bíblia está dizendo, eu e você conduzimos essa pessoa até Jesus. E Jesus aliviará os problemas. Volto a repetir, o intuito desse vídeo não é que você deixe de ajudar o próximo, não. Ajudar o próximo é nossa tarefa, é nossa missão. O intuito desse vídeo não é fazer com que você se feche para o que? O mundo e vai viver simplesmente a sua vida, não. Como eu disse algumas vezes nos vídeos, existe coisa que podemos estender a mão, existe coisas que nós só o que? Oramos e orientamos, tá bom? Então a gente precisa deixar as pessoas crescerem e assumirem a responsabilidade pelas suas próprias atitudes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Posso orar por você? Estenda a mão, Senhor Jesus, que essa pessoa receba agora, nesse momento, a sabedoria para nunca se deixar levar e ser fiadora de problemas de outras pessoas. Que essa pessoa, meu Deus, que está me ouvindo aqui, que está cheia de problema na vida, que o Senhor possa aliviar e ajudá-la ao quê? A se desvencilhar de todas as dificuldades. E aqui, Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você, sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Um forte abraço. Fique com Deus.